Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Agora a gente vai fazer a aula desse aplique, desse ursinho lindo, que dá para ser utilizado em várias peças de crochê para decorar suas peças. Então hoje eu tô aqui para explicar a segunda parte da nossa videoaula desse chale de bebê, aonde eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo ursinho. Então, a lista de materiais são fios amigurumi, marrom, azul para fazer a gravatinha, bege claro e preto, que eu utilizei algumas sobrinhas. Esses olhinhos são olhinhos para amigurumi, tá? Com travas, que eu já tinha aqui em casa. Uma agulha de tapeçaria para fazer alguns detalhes. A agulha que a gente vai utilizar de crochê é de 3 milímetros. E a gente também pode separar uma cola ou de tecido ou universal, porque a gente também vai utilizar a cola para fazer algumas partes do nosso ursinho. Então, a gente começa com o nosso fio marrom, aonde a gente vai fazer um anel mágico e puxar 3 correntinhas dentro do nosso anel mágico, que são equivalentes ao primeiro ponto alto. E agora, a gente vai fazer mais 11 pontos altos dentro do nosso anel, que vai totalizar 12 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 12 pontos altos dentro do anel e volto com vocês. Então, aqui eu terminei os meus 11 pontos altos, com as 3 correntinhas vão dar 12. Vou fechar o meu anel bem fechadinho. Puxa aqui. E agora eu vou na terceira correntinha das 3 primeiras que a gente fez e fecho com ponto baixíssimo. Então, essa é a primeira carreirinha da cabecinha do nosso urso. Vou subir 2 correntes e vou colocar mais um ponto alto no mesmo lugar das 2 correntes. Então, para a segunda carreira, a gente vai colocar 2 pontos altos para cada ponto da base. Então, a gente vai ficar com 24 pontos altos. Na primeira carreira, a gente ficou com 12 pontos altos, agora a gente vai dobrar e vai ficar com 24. Então, coloca aí 2 pontos altos para cada ponto da base, que eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Terminei aqui os meus 24 pontos altos e eu vou fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Então, ficamos com 24 pontos altos. Vou subir novamente 2 correntes, quem quiser pode subir 3, tá bom, gente, se precisar. E vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui fica equivalente a 2 pontos altos. No próximo ponto, vou colocar um ponto alto individual, somente um. E no próximo ponto, vou colocar 2. No mesmo espaço. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, 2 pontos altos. Então, esse é o padrão da nossa terceira carreira no nosso círculo. 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. E aqui terminei minha terceira carreira. Venho na segunda correntinha, porque eu tô fazendo 2, e prendo com ponto baixíssimo. Fecho a minha terceira carreira, tá? Quarta carreira, nós vamos subir novamente 2 correntinhas e colocar um ponto alto no mesmo lugar. Ficam 2. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com um aumento e 2 pontos altos individuais. No próximo, um aumento. 2 pontos altos no mesmo espacinho da base. E agora, 2 pontos individuais, um para cada ponto de base. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. E essa vai ser a minha quarta carreira. Um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos. Eu vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês.
Aqui está a minha quarta carreirinha. Eu vou vir aqui na minha segunda correntinha e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, certo? Vou fazer 2 correntinhas e continuar fazendo esse padrão. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto, que é o meu aumento. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos individuais. 1, 2 e 3. Para quem já sabe fazer o círculo de crochê, pode continuar fazendo o círculo de crochê naturalmente, tá? E eu vou continuar ensinando aqui para quem não sabe fazer. Então, agora a gente faz um aumento, que são 2 correntinhas mais um ponto alto no mesmo lugar, e 3 pontos altos individuais. No próximo, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo espaço da base. E mais 3 pontos individuais, um para cada ponto de base. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. 2 pontos altos no mesmo ponto. E mais 3 individuais. Então, nessa carreira, que é a quinta carreira, a gente vai ficar com um aumento e 3 pontos altos. Um aumento e 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui, já volto com vocês. Se caso vocês perceberem ou acharem que o seu trabalho tá ficando um pouquinho levantadinho assim, não se preocupem, tá? Até o final do nosso círculo, ele vai se ajustar e vai dar certinho o nosso urso. Terminei aqui a minha quinta carreira, vou fechar na minha segunda correntinha, como tenho feito. E agora, a gente vai para nossa última carreira, subindo 2 correntinhas, fazendo um ponto alto no mesmo espaço. E agora, nós vamos fazer 4 pontos altos individuais. Então, a gente segue no mesmo padrão de aumentos para um círculo comum. Faço 3 e faço 4 pontos altos. Um aumento, que tem as 2 correntinhas mais o ponto alto, e 4 pontos altos. Agora, novamente, vou fazer um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E nos próximos 4 pontos altos da base, eu faço um para cada um. Então, é um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos. E assim, eu vou terminar essa sexta carreira, que é a última do rostinho do nosso ursinho. Eu vou fazer a minha e já venho. Terminei aqui a minha sexta carreirinha e vou fechar novamente na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vou dar mais uma laçadinha, puxar o meu fio e vou cortar aqui, que o nosso rostinho do nosso urso já está pronto, tá bom, gente? Então, eu vou cortar e vou arrematar o meu fio e já volto com vocês pra gente fazer a boquinha do nosso urso. Então, agora eu vou trabalhar com o meu fio bege claro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz pro rostinho do meu urso. Um anel mágico, 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. E mais 11 pontos altos aqui dentro, para ficar com um total de 12 pontos altos. Então, a gente vai fazer a primeira e a segunda carreira igualzinho ao círculo que a gente fez para fazer o rostinho do nosso urso, tá? Somente 2 carreiras. Na primeira carreira, são 12 pontos altos dentro do nosso anel mágico. Na segunda carreira, 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, a gente vai ficar com 24 pontos altos. Eu vou mostrar para vocês uma por uma, mas quem já souber fazer, já pode fazer 2 carreirinhas. Vou terminar os meus 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico e já venho mostrar para vocês como fechar. Já terminei aqui, ó, os meus 12 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. E eu também já fechei o meu anel mágico, tá, gente? Deixei ele já bem fechadinho. Vou subir 2 correntes, fazer um ponto alto no mesmo espaço
E agora eu vou fazer na segunda carreira 2 pontos altos para cada ponto de base, como eu já tinha falado. Então, de 12 pontos altos, nessa segunda carreirinha, nós vamos passar a ter 24. São 2 pontos altos para cada ponto da base que a gente já tem. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Terminei minha segunda carreirinha. Com meus 24 pontos altos, venho na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou dar mais uma laçada e alongar pra gente fazer o corte também. E o arremate desse fiozinho. Geralmente eu gosto de pegar uma agulha mais fininha e daí passar o meu fiozinho, ó, algumas vezes por aqui, ó. Passo pra frente e passo para trás, para ele já ficar mais reforçadinho também, para fazer o arremate dele. Então, são 2 carreirinhas, 12 pontos e 24 pontos. Agora eu vou utilizar o fio preto, que eu cortei mais ou menos 1 metro de fio, tá, gente? E vou colocar na minha agulha de tapeçaria pra gente começar a fazer o desenho do narizinho do nosso urso. Eu vou deixar minha linha dupla, tá, gente? E vou vir aqui, ó, no meio do meu círculo. Deixo um pouquinho aqui pra trás pra gente arrematar depois. E entro em um dos pontos altos aqui, ó, da primeira carreira, tá? Pode escolher qualquer um dos pontos. E aí, você passa os fiozinhos lá pra trás. Venho novamente aqui no meio, de onde eu saí, do meu anel mágico. Vai arrumando aqui atrás, pra eles não ficarem enrolados ali. E venho no mesmo ponto e coloco mais uma vez os 2 fiozinhos. Agora, eu vou entrar no mesmo lugar e vou colocar no próximo ponto alto. Deixa eu ver aqui se não tá enrolando. Aqui, ó, no ponto alto do lado, tá vendo? Vou passar o meu fiozinho pra trás novamente. Aí, vocês vão sempre arrumando, tá? Porque pra eles não ficarem enroladinhos ali. E venho novamente no meio do meu anel mágico. Cada vez vai ficando um pouquinho mais grossinho de passar, tá? Mas não tem problema. E no mesmo lugar, mais uma vez, passo pra trás. E agora, a gente vai fazer mais um ponto alto. Entro no mesmo lugar e vou para o próximo ponto alto. Enfio lá pra trás. E mais uma vez, no mesmo lugar. Então, esse detalhezinho que a gente tá fazendo é o detalhe do narizinho do nosso urso. Tá? Então, eu fiz isso por 3 pontos altos, tá vendo? Agora, eu vou sair novamente no meio. E vou para baixo. Então, ao invés de eu continuar subindo para cá, eu vou vir exatamente para baixo, ó. Fazer um risquinho aqui, que também faz parte do narizinho do nosso urso. Certo? E agora, eu entro no ponto, eu pulo um ponto alto e entro no próximo, por trás. Que eu vou fazer uma boquinha e agora venho no mesmo, ó, aonde eu tinha colocado o meu fio aqui. Vou fazer uma boquinha pro nosso ursinho. Pulo um ponto alto, entro no próximo, por baixo. Pra fazer o restante, volto no mesmo lugar, ó, da boquinha
do nosso ursinho. Então, aqui fica pronto o narizinho dele com a boquinha. Vou arrematar o meu fio aqui atrás. Então, é só passar ele, ó, por dentro de alguns pontos aqui. E depois cortar a sobrinha. E aqui está o narizinho do nosso urso. Deixa eu cortar o meu. Gente, aqui é o seguinte, a gente vai fazer a orelhinha do nosso urso agora. Como eu já fiz a minha primeira orelhinha, eu tô fazendo uma contagem de pontos aqui, que eu já vou explicar pra vocês quando a gente terminar essa segunda orelhinha, tá? Porque como é a primeira de vocês, a primeira orelhinha vocês podem escolher qualquer ponto alto e colocar o seu fio dentro desse ponto alto pra gente amarrar. Então, é só escolher qualquer ponto alto, porque a primeira orelhinha não interfere. Aonde você fizer ela no nosso círculo, tá tudo bem. Com meu fio amarrado, eu vou puxar 2 correntinhas inicialmente. Tô escondendo já esse fiozinho aqui. Depois que eu fizer as 2 correntinhas, eu vou pular um ponto alto ao lado e vou fazer no segundo ponto alto um ponto baixíssimo. Então, o que vai acontecer? Eu vou prender essas 2 correntinhas nesse ponto alto, tá? Então, eu deitei, ó, as 2 correntinhas aqui e prendi no segundo ponto alto, pulando um. Agora, eu vou laçar o meu fio e nesse mesmo lugar onde eu amarrei primeiramente, eu vou fazer mais 6 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu começo com 1, 2, 3, 4, e 6. Então, eu vou ficar com um total de 7 pontos altos. As 2 correntes do início e mais 6 pontos altos que eu acabei de fazer. Aqui no começo, eu pulei um ponto e prendi as correntes. Então, aqui eu também vou observar, vou pular um ponto e vou no segundo e prender com um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu prendi as correntinhas, tá? Vou fazer mais 2 correntes, pular mais um ponto, vir no próximo e prender com baixíssimo novamente, como eu fiz no início. E agora, eu viro o meu trabalho. Nesse mesmo lugar aonde eu prendi as 2 correntinhas, eu vou fazer também mais um ponto alto. Então, vão ficar como se fossem 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, para cada ponto alto desses 6 que eu tenho aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos para cada um. Então, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto alto, mais 2 pontos altos. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Até eu fazer em todos os pontos altos da carreira. Deixa eu soltar um fiozinho aqui, que bem agora ele travou. Estou no último ponto alto, fazendo os meus 2 pontos altos. E aqui, bem grudadinho no ponto da carreira de baixo, eu tenho as 2 correntinhas. Então, eu vou achar um espacinho aqui, ó, no meio das 2 correntinhas e vou fazer também mais 2 pontos altos.
Então, eu coloquei 2 pontos altos para cada ponto de base que eu tinha e coloquei mais 2 pontos altos nas correntinhas também. Da mesma forma que eu pulei um e prendi, agora eu vou pular um ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Uma laçadinha a mais, alongo meu fio e corto, porque a nossa orelhinha já está pronta. E aí, eu puxo esse fiozinho aqui para trás, porque depois eu vou fazer o arremate dele. Então, aqui, o que que acontece? Quando a gente faz a primeira orelhinha, vamos supor que essa orelhinha aqui não exista. Então, você acabou de fazer a sua primeira orelhinha aqui. A gente começa a nossa orelha no ponto do meio da orelhinha. Então, para cá, para esse lado, existem 4 pontos. E para cá, para esse lado, existem 4 pontos. Então, aonde eu tenho que amarrar o meu fio para começar a minha próxima orelha é no ponto do meio. Então, como é que a gente conta? A gente vai contar primeiramente os pontos que a gente quer de intervalo. A gente vai precisar de 10 pontos altos de intervalo. Então, eu vou contar os meus 10 pontos altos. Ó, meu trabalho terminou aqui. Eu vou contar 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é aonde eu vou colocar a minha próxima orelhinha. Porém, eu começo no meio do meu trabalho. Então, eu vou contar aqui, ó, aonde está o meio do meu trabalho. 1, 2, 3, 4, no 5º ponto. Então, eu vou contar aqui também mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o que significa que quando eu for 4 pontos para esse lado e 4 pontos para esse lado, a minha orelhinha vai estar com 10 pontos de intervalo, tá? Ou seja, de uma orelha para outra orelha, no início dela, eu conto 10 pontos e mais 5 pontos. São 15 pontos altos depois, é aonde eu vou iniciar a minha outra orelha. Então, nosso ursinho tá começando a ganhar uma forminha, né? Agora, a gente vai pegar uns 60 centímetros desse mesmo fio que a gente fez essa parte da boquinha, que é o bege claro, e vai colocar na nossa agulha. Porque agora a gente vai fazer o detalhezinho da orelhinha. Vou vir aqui no mesmo ponto onde eu comecei a minha orelhinha. Vou deixar um pouquinho para trás para depois arrematar. E aí, seguinte, eu tenho 6 pontos altos aqui e mais as correntinhas. Eu venho aqui, ó, no meio do segundo ponto. A gente só vai fazer um detalhezinho na orelhinha. E passo os meus 2 fios para trás. Volto para o meio, aonde eu comecei a minha orelhinha. Cuidado para não acontecer isso que aconteceu com a minha, ó, dela não puxar os fiozinhos que estão atrás. Venho para o ponto ao lado. E a gente vai fazendo assim até ficar uma curvinha e fazer esse detalhezinho. Eu sempre saio do meio e vou caminhando para os pontos ao lado para que fique mais ou menos um meio círculo. E acompanhe a orelhinha do nosso urso. Sempre cuidando para ficarem todos os fiozinhos iguais. E aí, a gente faz esse detalhezinho na orelhinha do nosso urso. Acho que dá para fazer mais um. Vamos ver como vai ficar. E coloco aqui ao lado, para ficar como se fosse um meio círculozinho. Vamos aqui atrás, passar por trás de alguns pontos e arrematar esse fio para fazer do outro lado.
Aqui a gente corta. Depois eu vou terminar de arrematar. Então, a gente fica com esse detalhezinho na orelhinha do nosso urso também. Eu vou fazer do outro lado e já volto com vocês. Ó, prontinho aqui, já fiz os dois detalhinhos da orelhinha do meu ursinho. E agora, a gente vai pegar o azul ou a cor que você tiver escolhido para fazer a sua gravatinha, pra gente fazer a nossa gravatinha. Então, ó, escolhi o fio azul. A gente vai iniciar fazendo 18 correntinhas. 15 correntinhas e mais 3, que são a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, depois de fazer as minhas 18 correntinhas, e voltar na quarta correntinha e fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. E agora, nós vamos fazer pontos altos até o final das nossas correntinhas. Então, é um ponto alto para cada correntinha de base. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Terminei aqui minha primeira carreirinha de pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras exatamente como essa, sem aumentar nem diminuir nenhum ponto. Então, eu subo 2 correntinhas, laço meu fio. Essas 2 correntinhas já são a direção do primeiro ponto alto, então, eu não entro com a agulha aqui. Eu vou para o segundo ponto alto, para que não tenha aumentos e nem diminuições, tá bom? Um ponto alto para cada ponto de base. E a gente vai fazer isso por mais 2 carreiras. A nossa gravatinha vai ter 3 carreirinhas. Então, é um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas e já volto com vocês. Aqui estão as minhas 3 carreirinhas de pontos altos. Já arrematei os meus fiozinhos e escondi eles lá para trás. E agora, a gente vai fazer o seguinte, o mesmo fio que a gente tá utilizando, a gente vai colocar ele aqui, ó, com um pouquinho de sobra aqui pra baixo, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer o meinho agora da nossa gravatinha, simplesmente enrolando um pouquinho de fio aqui no meio, pra ficar esse fechinho fofinho, tá vendo? Então, a gente vai enrolar um pouquinho aqui no meio, o tanto que você achar necessário, tá? Ó, eu já acho que tá suficiente. Aí, eu vou cortar e vou amarrar com esse outro fiozinho que eu deixei sobrando no começo. Sem apertar muito, pra não ficar repuxado. Depois, a gente esconde esses fiozinhos também. E aqui tá a gravatinha do nosso ursinho. Então, estão aqui prontas todas as partes do nosso ursinho. E existem agora 2 opções. Vocês podem tanto costurar as partes do seu ursinho, quanto vocês podem utilizar cola, pano ou cola artesanal para colar, gente. Eu, geralmente, dou 1 ou 2 pontinhos, primeiramente, e passo a cola também, tá? Você pode costurar e colar, mas isso é uma opção sua. Então, hoje eu vou colar para mostrar para vocês aqui na videoaula, e depois que eu tiver colado, eu vou passar 1 ou 2 pontinhos em cada peça do meu ursinho, para que elas fiquem bem fixas, e quando a nossa cliente ou a pessoa que a gente vai fazer for lavar a peça, que não corra o risco de soltar. Mas essas colas, eu vou utilizar essa cola universal aqui, ó, da Tec Bond, que eu acho ela maravilhosa. Geralmente não solta. Na verdade, comigo nunca aconteceu. Então, eu já aproveito, ó, e já passo cola nesses acabamentozinhos aqui, ó, antes mesmo de fazer a colagem no meu urso. Então, tá vendo esses fiozinhos que eu tinha escondido e arrematado? Eu sempre passo uma colinha neles também, para que eles fiquem bem fixos,
tá? E aqui sem economia de cola, tá? Primeiramente, a gente tem que colocar a nossa gravata para ver aonde exatamente que ela vai ficar. Então, é uma dica para vocês não saírem colando o olhinho, o rostinho, porque às vezes fica desproporcional. A minha gravatinha, eu decidi colocar na última carreira do rostinho do meu urso, tá? Então, é aqui, ó, que eu vou posicionar a minha gravata. Consequentemente, vou colocar o narizinho, né, e a boquinha do meu urso da terceira fileira, da terceira carreira pra cima. Então, eu apoio ela aqui, ó, na terceira carreira pra cima. E os meus olhinhos, eles vão vir bem pertinho do meu narizinho, da minha boquinha. Então, eu sempre indico vocês a colocar em cima primeiro, para ver se vocês gostam da posição que o nosso ursinho vai ficar. Tem gente que coloca um pouco mais para cima, tem gente que coloca os olhinhos mais abertos. Eu gosto de colocar nessa posição. Então, agora eu vou fazer a colagem das minhas peças. Sem economia de cola, tá bom, gente? Aqui, ó, tem que ser fininho, não pode ser tão grosso, porque eu só vou colar na primeira carreirinha do meu trabalho. Então, primeiramente, eu colo a minha gravatinha. Depois, ó, essas partes que a gente vê que também ficam em cima da peça, a gente passa a cola aqui por trás. E eu também faço a fixação, tá? Pra ficar realmente bem fixadinho. Então, eu não passo muita cola antes, porque às vezes sai da peça, né? E aí fica muita cola. Então, aqui, meu ursinho já tá fixado. Eu coloquei o narizinho dele e colei na terceira carreirinha também. Queria mostrar pra vocês, mas eu estava gravando e a minha câmera não gravou. Então, eu não quis tirar, tá bom? E coloquei os meus dois olhinhos, que são olhinhos para amigurumi, com as travinhas atrás. E aí, o nosso ursinho está pronto pra gente colocar na nossa manta. Se caso você fizer uma manta feminina para bebê menina, em vez de você colocar a gravatinha, você coloca um lacinho aqui na orelhinha dela. E aí, fica uma ursa ao invés de um urso, tá bom? Então, agora a gente vai fixar na nossa manta amarelinha, para que ela fique decorada bem bonitinha. Então, agora eu posicionei aqui a minha mantinha amarela. Meu urso tá solto ainda, tá, gente? Para escolher aonde a gente vai colocar esse urso. Então, caso você queira, você pode colocar lá no meio da manta, você pode colocar em cima, você pode colocar num dos cantos. É opcional, tá bom? Mas eu escolhi colocar nesse bico de baixo, meu ursinho. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou fixar ele na cola e depois vou dar 2 ou 3 pontinhos para ajudar a fixar com o mesmo fio que eu tô usando para fazer a minha manta, tá? Para que não fique aparecendo um fio de outra cor. Então, quando eu faço esses pontinhos, eu venho aqui por trás da minha manta e eu pego uma laçadinha ali, ó, do fio marrom, que não transpasse para esse lado também, e que ao mesmo tempo aqui desse lado vai ficar amarelinho e não vai ficar visível. Queria lembrar vocês que essa manta que eu estou fazendo, ela vai ser de doação para o projeto da Vila do Crochê. Então, eu vou deixar na descrição do meu vídeo o endereço do Instagram da Vila do Crochê, que é um projeto que eu faço parte, aonde crocheteiras se reúnem para fazer enxovais de bebê, que são entregues em maternidades, em instituições de caridade. Então, se você tiver vontade de participar também da Vila do Crochê, você consegue achar eles pelo Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A Vila do Crochê também aceita doações de fios, de lãs, para fazer mantas, para fazer chales, para fazer roupinhas de bebê. Então, podem ser lãs de qualquer
espessura, tá? De grossura. Podem ser linhas finas como essa que eu tô fazendo esse chale. Então, esse chale de ursinho em especial vai pra Vila do Crochê. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo lá da Vila. E se você quiser fazer parte, você consegue encontrar aqui na descrição do vídeo. Eles estão no Instagram como @Projeto Vila do Crochê. E eu convido a todos aí que gostariam de fazer parte, de cuidar desses bebês carentes também, que venham participar com a gente. O Projeto da Vila é uma instituição sem fins lucrativos, tá bom, gente? Então, é realmente pra gente ajudar as crianças carentes aí que precisam do nosso apoio. As crocheteiras unidas nunca serão vencidas. Então, agora a gente vai colar o nosso ursinho. Vou passar cola nele todo, normalmente, principalmente nas pontinhas, para que ele não fique soltando as beiradinhas, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente passa cola em toda a extremidade do ursinho primeiro. Como eu falei, sem economia de cola. Eu não gosto de passar pouca cola, tá, gente? Em 24 horas ela seca 100%. Então, não tem problema nenhum. E depois a gente dá 2 ou 3 pontinhos aonde a cola não estiver seca. Colocar bem na pontinha da gravatinha também, pra não ficar levantando, né? Depois vocês podem dar um retoque também, se caso necessite. E agora a gente vai colar o nosso ursinho. Esse ursinho dá pra ser utilizado em qualquer peça de crochê que você queira fazer, tá bom, gente? Então, é um aplique bem versátil e que dá um brilho diferente para a sua peça de crochê. Aperta bem para ficar bem coladinho. Depois a gente vem pelo avesso e dá 2 ou 3 pontinhos para ele ficar fixado 200%. Então, é isso, gente. A nossa mantinha já está pronta. Eu vou mostrar pra vocês como ela ficou agora aberta. Abri a minha mantinha aqui no meu sofá pra mostrar pra vocês. Olha que fofurinha que ela ficou. Eu adorei esse ursinho, adorei essa combinação de pontos. Ficou muito fofinha. Então, tô mostrando aqui pra vocês aberta. Olha como fica bonito o desenho dos pontos em relevo. Então, tá aqui nossa mantinha e o nosso aplique de ursinho. Se vocês gostaram do meu vídeo hoje, dá um like, deixa seu comentário pra mim. Se vocês fizerem uma manta como essa e repostar, gostaria de repostar nas redes sociais. Então, me marquem lá no Instagram, @JanaCrochêCriativo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Manda pra quem aí vocês acham que podem fazer uma manta bem bonita de outras cores como essa. E muito obrigada pela aula de hoje. Até mais!